A paz de Cristo, meus irmãos. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1 diz assim: Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Em tempos de paz, de repente, durante 3 anos, há fome sobre Israel. E aí Davi, como homem de Deus, foi consultar o Senhor. Senhor, o que está vendo que está tendo fome no meio do teu povo? Aí Deus fala, olha, a culpa de sangue sobre os gibeonitas. Então Davi procura se achegar a eles e saber o que ele deve fazer para que aquela culpa de sangue saia. E no versículo de número 5, diz assim: responderam ao rei. Que o rei perguntou: o que vocês querem? O que queres que vos faça? Aí eles responderam: quanto ao homem que nos destruiu, Saul, e procurou que fôssemos assolados, Saul, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e de seus filhos nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei, eu os darei. E dali os 7 homens eram compostos de 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul, e 5 filhos de Merabe, que era a filha mais velha de Saul. Então, separou esses 7 homens e entregou para serem enforcados. E no versículo 14, final diz: fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra, após ter saído a maldição, o problema que estava ocorrendo ali com o Senhor, para que ele não viesse abençoar a terra de Israel. E, meus irmãos, capítulo 22 é um cântico de Davi em ações de graças para com o Senhor. Ele louva ao Senhor por todo o período do seu reino, por todos os momentos bons que o Senhor permitiu que ele viesse usufruir na presença dele. Algumas estrofes desse cântico tem também no Salmo de número 18. Se os irmãos quiserem dar uma olhada depois. No capítulo 23, é um engrandecimento a Deus que Davi faz, dizendo aqui as últimas palavras de Davi. Ele engrandece ao Senhor por tudo que o Senhor fez. E faz uma comparação aqui, no versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Então aqui ele está comparando o Senhor a algo muitíssimo excelente. Depois da chuva, aí vem a bonança, aí aquele céu limpinho, e aquele regar daquela chuva fez brotar erva por conta da água, da chuva, e o sol esplendoroso, sem nuvens, e faz brotar algo novo da parte do Senhor. Fala também dos valentes de Davi, aqueles homens que estavam junto com ele, os 37, que eram os homens pau para toda a obra. E no final, no versículo 39, fala Urias Eteu, ao todo 37. E fala o último é Urias, que era o marido de Batseba. E no capítulo 24, algo aqui interessante é falado assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, Satanás, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e Judá. Aí Davi aqui ele levanta um censo. Ele pede para contar todo o povo de Israel e Judá. E Joabe ainda pergunta: por que, meu rei? No versículo 3 do capítulo 24 diz assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor?
é aquilo, né, meus irmãos? Quando nós somos incitados por coisas ruins, falando ali no nosso ouvido, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Se nós não repreendermos e mandarmos para bem longe, aquela vozinha vai se tornando real, ao ponto da gente acabar fazendo algo que a gente não quer, mas de tanto ser falado, a gente acaba fazendo. E isso que está o erro. E aqui, meus irmãos, a gente pode ver que no versículo 10, após ele ter levantado o censo, disse assim: sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Sentiu-lhe bater o coração, ou seja, não tem quando nós deixamos aquele coração acelerado por algum problema? A gente está chegando numa situação e o coração começa a bater acelerado, que a gente consegue senti-lo, parece que vai sair do peito em determinado momento por conta de uma situação que a gente vai passar ou já estamos vendo que pode acontecer. É o que aconteceu com Davi. Aí ele chega aqui e fala: ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, pequei no que fiz. E aqui Davi, ele pede perdão ao Senhor pelo que ele fez. Meu irmão, minha irmã, o grande mistério do livro de Samuel é o seguinte: ele vai nos concluir que Davi era um pecador, como eu, como você, um pecador comum, porém um pecador que sabia se arrepender genuinamente. A diferença de cometer pecado, irmãos, está no arrependimento. Tem aquele que comete o pecado e não se arrepende. Tem aquele que comete o mesmo pecado e toda hora se arrepende. Mas tem aquele que comete o pecado, mas se arrepende genuinamente e não volta a fazê-lo novamente. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado de paz, para que as coisas de Deus elas venham ser feitas corretamente. Se arrependa genuinamente, assim como Davi se arrependeu. Em todo esse livro aqui de Samuel, a gente vê assim, situações assim. Não faça mais, em nome de Jesus.